E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o grupo Kinetoplastida. Vem aprender bio comigo? Os Kinetoplastida fazem parte do grupo dos protozoários, que recentemente tiveram a sua sistemática revisada e foram divididos em vários outros grupos. Então, Kinetoplastida faz parte do grupo dos Excavata, já que eles estão dentro ali de euglenozoários, que a gente pode ver ali naquela filogenia. O grupo dos Excavata é um grupo monofilético, pelo menos baseado nos dados moleculares. Apesar disso, eles também compartilham de uma característica morfológica em suas células, que é a presença de uma depressão ou uma irregularidade ventral, que é uma estrutura utilizada para a captura e ingestão de alimentos em suspensão. Essa estrutura é suportada por elementos do citoesqueleto. Muitos Excavata também são amitocondriados, ou seja, não apresentam mitocôndria. Ou ainda, se possuem mitocôndrias, elas são modificadas. Muitas vezes, inclusive, os genes mitocondriais estão lá no núcleo. Kinetoplastida, então, inclui aproximadamente 600 espécies conhecidas e estão dentro desse grupo dos euglenozoários. Eles estão divididos em dois grandes grupos, os trypanosomatídeos e os bodonídeos. Aqui a gente tem esses dois grupos. Os trypanosomatídeos são parasitas exclusivos, ou seja, necessariamente são parasitas de outros organismos, não conseguem viver sozinhos. Eles podem ser parasitas de plantas, invertebrados ou vertebrados. Dois exemplos bastante famosos são Leishmania e Trypanosoma. Por outro lado, os bodonídeos são organismos de vida livre. São organismos que podem ser marinhos ou de água doce e geralmente estão associados à superfície, uma vez que eles têm uma grande necessidade de oxigênio. Os Kinetoplastida apresentam mitocôndria, mas ela é bastante modificada. É uma mitocôndria única alongada, com uma concentração de DNA mitocondrial. Essa concentração recebe o nome de cinetoplasto, e é daí que vem o nome do grupo. Esses organismos podem apresentar um ou dois flagelos, que se originam próximo ao cinetoplasto. Os Kinetoplastida têm a forma da sua célula mantida por uma película em forma de um espartilho, que a gente consegue ver nessa imagem aí do lado. Esse espartilho é formado por microtúbulos. Além disso, em alguns grupos que são parasitas, como por exemplo nos tripanossomos, existe uma camada de glicoproteína externa a essa membrana plasmática, que funciona como uma barreira contra o sistema imunológico do hospedeiro, porque ela é constantemente modificada, enganando, portanto, o sistema imunológico desse hospedeiro. É por isso, por exemplo, que existe uma grande dificuldade para encontrar a cura da doença de Chagas, que é causada pelos tripanossomos. Outras características dos Kinetoplástidas envolvem a presença de um núcleo único que apresenta um nucleolo bastante visível. E além disso, esses organismos não apresentam plastídeos e nem carboidratos de reserva. Essa informação é bastante importante porque dentro do grupo onde os Kinetoplástidas estão, no grupo dos euglenozoários, existem sim grupos que têm essas características. Como já falado, esses organismos apresentam flagelos e a locomoção acontece por meio deles. Ainda, nesses organismos, é possível que a membrana do flagelo esteja ligada à membrana celular, ou seja, à membrana plasmática, que a gente consegue ver nessa imagem aí abaixo. Quando a membrana do flagelo está ligada à membrana plasmática, o movimento do flagelo faz com que se forme uma crista ondulante. E essa crista é bastante eficiente para movimentos em meios viscosos, como por exemplo o movimento no sangue, que a gente também consegue ver aí ao lado. Aí a gente tem tripanossomos envoltos por hemácias, que são células do nosso sangue. Esses organismos então utilizam essa membrana ondulante que é formada para facilitar o seu deslocamento nesse meio viscoso. Aqui a gente consegue observar alguns tripanossomas se locomovendo. Observem os flagelos e a membrana ondulante. Com relação à nutrição, os Kinetoplástidas são organismos heterótrofos, ou seja, dependem de outros organismos para obter o seu alimento.
É possível observar nas células dos kinetoplástida a presença de uma citóstomo, que é a boca da célula, onde ocorre a concentração da absorção do alimento. No caso dos bodonídeos, eles se alimentam de alimento particulado, como por exemplo bactérias. Mas no caso dos tripanossomídeos, eles se alimentam por pinocitose, principalmente de fluidos do hospedeiro. Nesse grupo, é possível observar a reprodução assexuada, que ocorre por meio da fissão binária, e esses organismos apresentam diferentes formas ao longo do seu ciclo de vida, como a gente consegue observar aí nessas imagens. Essas formas variam bastante, principalmente com relação à forma ou comprimento do seu flagelo. Por outro lado, a reprodução sexuada nesse grupo nunca foi confirmada, nunca foi observada, mas existem indícios genéticos que ela ocorre nesse grupo. Acabamos de conhecer um pouco sobre os kinetoplástida. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.